Olá, vim contar mais um dos contos mais famosos do Stephen King, Ex-Fumantes, LTDA. Então, se acomode bem onde quer que você esteja e sejam muito bem-vindos ao Contos na Escuridão. Morrison esperava por alguém que estava retido no engarrafamento de tráfego aéreo sobre o Aeroporto Internacional Kennedy, quando avistou um rosto conhecido na outra extremidade do bar e foi até lá. Jimmy McCann? Era ele, um pouco mais pesado do que quando Morrison o vira na exposição de Atlanta no ano anterior, mas fora disso, parecendo em espantosa forma física. Na universidade, McCann fora um magro e pálido fumante inveterado, desses que acendem um cigarro na guimba do outro, com um rosto sumido atrás de um enorme par de óculos de aros de tartaruga. Aparentemente mudara para lentes de contato. Dick Morrison? Exato, você está ótimo. Trocaram então apertos de mão. Você também, disse McCann. Mas Morrison sabia que isso era mentira. Vinha trabalhando demais, comendo demais, fumando demais. O que vai beber? Bourbon com bitters, respondeu Morrison, passando o pé em torno do tamborete do bar e acendendo um cigarro. Esperando alguém, Jimmy? Não, vou a Miami para uma conferência. Um grande cliente fatura 6 milhões conosco. Devo ir segurar-lhe a mão porque perdemos um grande especial que será realizado na próxima semana. Você ainda trabalha na Krager & Barton? Agora sou vice-presidente executivo. Fantástico, meus parabéns. Quando foi promovido? Morrison costumava dizer com seus botões que o pequeno verme de inveja em seu estômago era apenas uma indigestão provocada pela acidez. Tirou do bolso um vidro de pastilha antiácidas e colocou uma na boca, mastigando-a. Em agosto passado, aconteceu algo que mudou a minha vida, disse McCann, olhando especulativamente para Morrison e bebericando seu drink. Talvez lhe interesse. Meu Deus, pensou Morrison com uma careta mental. Jimmy McCann virou religioso. Claro, respondeu, tomando um gole de seu drink quando este foi trazido pelo barman. Eu não estava em uma forma muito boa, disse McCann. Eu não estava em uma boa forma, disse McCann. Problemas pessoais com Sharon, meu pai tinha morrido, ataque cardíaco, e eu apanhara uma tosse renitente. Um dia Bob Krager entrou em minha sala e me fez uma pequena preleção paternal. Lembra-se delas? É claro, replicou Morrison, que trabalhava na Krager & Barton durante 18 anos antes de ir para a agência Morton. Engate uma marcha no traseiro ou caia fora daqui. McCann riu. Vejo que se lembra bem para encurtar a história. O doutor disse que eu tinha uma úlcera. Mandou-me deixar de fumar. McCann fez uma careta. Seria melhor se ele me mandasse parar de respirar. Morrison meneou a cabeça, demonstrando tal compreensão. Os ex-fumantes podem dar-se o luxo de serem cheios de si. Olhou com repulsa para o seu cigarro e esmagou no cinzeiro, sabendo que acenderia outro dentro de 5 minutos. Você deixou? Indagou. Deixei, sim. A princípio, julguei que não conseguiria. Volta e meia acendia um cigarro. Então conheci um sujeito que me falou de uma organização na rua 46. Perguntei a mim mesmo o que eu tinha a perder. Então eu fui procurá-los. Desde então, nunca mais fumei. Morrison arregalou os olhos. O que fizeram? Encheram você com alguma droga? Não, respondeu McCann, que tirara a carteira do bolso e procurava por alguma coisa dentro dela. Ah, aqui está. Eu sabia que ainda tinha um. Colocou sobre o bar entre ele e Morrison um simples cartão de visitas em branco. Ex-fumante LTDA. Pare de sumir na fumaça. Rua 46, leste, número 237. Tratamentos com hora marcada. Fique com ele se quiser, disse McCann. Eles o curarão, é garantido. Como? Não posso dizer. Hein? Por que não? Faz parte do contrato que eles nos fazem assinar. De qualquer forma, dizem-lhe como funciona quando entrevistam o cliente. Você assinou um contrato? McCann assentiu com a cabeça. E baseado nele? Sim, disse McCann. Este pensou. Bem, aconteceu mesmo. Jim McCann juntou-se aos bastardos cheios de si. Por que o segredo se a tal organização é tão fantástica?
Porque eu nunca vi comerciais na TV, cartazes, anúncios em revistas. De boca em boca conseguem todos os clientes de que tem a capacidade de tratar. Você é um publicitário, Jim. Não pode acreditar nisso. Acredito, replicou McCann. Eles têm um percentual de cura de 98%. Espere um segundo, disse Morrison fazendo um sinal para pedir outro drink e acendendo um cigarro. Esses caras amarram o cliente e o obrigam a fumar até ficar enjoado? Não. Dão-lhe alguma coisa que lhe provoca vômitos cada vez que... Não é nada disso. Vá e veja por si mesmo, interrompeu McCann, apontando em seguida para o cigarro de Morrison. Você não gosta realmente disso, gosta? Não, mas deixar de fumar realmente mudou as coisas para mim, declarou McCann. Não creio que aconteça o mesmo a todo mundo, mas comigo foi como derrubar uma fileira de pedras de dominó. Me senti melhor, meu relacionamento com Sharon se acertou, passei a ter mais energia e o meu desempenho no trabalho foi o melhor. Ouça, você me despertou curiosidade. Não pode ao menos... Sinto muito, Dick. Não posso mesmo falar no assunto. O tom de McCann foi firme e decidido. Ganhou peso? Por um instante, Morrison teve a impressão de que Jimmy McCann se tornara inflexível. Sim, na verdade, um pouco demais, mas tomei a perder. No momento estou quase no peso ideal. Antes era esquelético. O alto-falante anunciou: Voo 206, embarcando agora no portão 9. É o meu voo, disse McCann, levantando-se e deixando uma nota de $5 em cima do balcão. Tome outro se quiser. E pense no que eu lhe disse. Dick, no duro. Então foi-se abrindo caminho por entre as pessoas que se dirigiam às escadas rolantes. Morrison pegou o cartão de visitas, fitou pensativamente, guardou-o na carteira e esqueceu. Um mês depois, o cartão lhe caiu na carteira bem em cima de outro bar. Ele saíra do escritório e viera ali para passar o resto da tarde bebendo. As coisas não iam muito bem na agência Morton. Na verdade, as coisas estavam simplesmente horríveis. Deu a Henry uma nota de 10 para pagar a bebida e depois pegou o cartão. Tomando-o a lê-lo, o número 237 da Rua 46 ficava apenas a 2 quarteirões de distância. Lá fora, um dia frio e ensolarado de outono. Talvez só por brincadeira. Quando Henry trouxe o troco, ele terminou de beber o drink e saiu para um passeio a pé. A ex-fumante LTDA ficava num edifício novo, onde o aluguel mensal dos escritórios devia aproximar-se no salário anual de Morrison. Pelo quadro indicador no vestíbulo, Morrison teve a impressão de que a organização ocupava um andar inteiro, o que significa dinheiro, e muito. Tomou o elevador e saltou num saguão luxuosamente tapetado, passando dali para uma sala de recepção graciosamente decorada, com um janelão que dava para a rua, onde as pessoas pareciam insetos apressados. 3 homens e uma mulher estavam sentados em poltronas ao longo das paredes, lendo revistas. Morrison foi à mesa da recepcionista. Um amigo me deu isto, disse ele entregando o cartão à recepcionista. Creio que ele é o que vocês chamariam de ex-aluno. Ela sorriu e colocou um formulário na máquina. Seu nome, senhor? Richard Morrison. Mas um barulho muito leve. A máquina era uma IBM elétrica. Endereço? Maple Lane, 29, Clinton, Nova York. Casado? Sim. Filhos? 1. Morrison pensou em Alvin e franziu ligeiramente a testa. 1 era a palavra errada. Meio. Talvez fosse melhor. Seu filho era retardado mental e vivia numa escola para excepcionais em Nova Jersey. Quem nos recomendou, senhor? Um antigo colega de escola, James McCann. Muito bem. Quer se sentar, por favor? Hoje temos muito movimento. Tudo bem. Morrison sentou-se entre a mulher, que trajava um severo costume azul, e um jovem executivo que usava um paletó listrado e costeletas compridas, como era a moda. Tirou do bolso um maço de cigarros e olhou em volta e percebeu que não havia cinzeiros. Tomou a guardar os cigarros, não fazia diferença. Ele terminaria aquele joguinho e acenderia um cigarro ao sair. Talvez até mesmo derrubasse um pouco de cinza no luxuoso tapete marrom se o fizessem esperar muito. Puxou um exemplar do Time e começou a folheá-lo. Morrison pensou em Alvin. Foi chamado 15 minutos mais tarde após a mulher de costume azul. Seu centro consumidor de nicotina reclamava em altos brados agora.
Um homem que chegara depois dele tirou do bolso uma cigarreira e abriu-a. Percebeu que não havia cinzeiros e tornou a guardá-la, com um leve ar de culpado na impressão de Morrison. Isto o fez se sentir melhor. Finalmente, a recepcionista lançou-lhe sorriso brilhante e disse: "Pode entrar, Sr. Morrison." Morrison passou pela porta situada além da mesa da recepcionista e viu-se num corredor com iluminação indireta. Um homem corpulento com cabelos brancos que pareciam postiços apertou-lhe a mão, sorriu amavelmente e disse: "Acompanhe-me, Sr. Morrison." Passou com Morrison por uma série de portas fechadas que não tinham qualquer indicação ou marca, mais ou menos no meio do corredor, com uma chave que tirou do bolso. Atrás da porta existia uma salinha austera, forrada com painéis de cortiça brancas e cheios de furos. A única mobília consistia de uma mesa com uma cadeira de cada lado. Na parede atrás da mesa havia o que parecia ser uma pequena janela oblonga, mas estava tapada com uma curta cortina verde. Na parede à esquerda de Morrison estava a fotografia de um homem alto com cabelos grisalhos, tendo uma folha de papel numa das mãos. Parecia vagamente familiar. "Sou Vicky Donati. Se o senhor decidir cumprir nosso programa, serei encarregado do seu caso." "Muito prazer em conhecê-lo", replicou Morrison, ávido por acender um cigarro. "Sente-se." Donati colocou em cima da mesa um formulário preenchido pelas recepcionistas e depois retirou outro formulário da gaveta da mesa. Fitou diretamente aos olhos de Morrison. "Quer deixar de fumar?" Morrison pigarreou, cruzou as pernas e tentou imaginar um meio de iludir. Não conseguiu. "Sim." "Quer assinar isto?" Donati entregou a Morrison o formulário. Morrison leu rapidamente. O abaixo-assinado compromete-se a não divulgar os métodos ou técnicas, e etc, e etc. "Claro." Donati entregou-lhe uma caneta. Morrison rabiscou seu nome e Donati assinou logo abaixo. Um momento depois, o papel desapareceu de volta à gaveta. "Bem", pensou ironicamente Morrison, "já fiz o juramento." Fizeram-o anteriormente. Uma vez durara 2 dias inteiros. "Ótimo", disse Donati. "Aqui não nos preocupamos com propaganda, Sr. Morrison, nem questões de saúde, dinheiro ou graxas sociais. Não nos interessamos pelos motivos que o levam a querer deixar de fumar. Somos pragmáticos." "Ótimo", disse Morrison em tom inexpressivo. "Não empregamos drogas. Não utilizamos pessoas do tipo Dali Kamedi para lhe fazer sermões. Não recomendamos dietas especiais e não aceitamos remuneração até que o senhor tenha deixado de fumar durante 1 ano." "Meu Deus", disse Morrison. "O Sr. McCann não lhe disse isto?" "Não." "A propósito, como vai o Sr. McCann? Está passando bem?" "Está ótimo." "Maravilhoso. Excelente. Agora, apenas algumas perguntas, Sr. Morrison. São de caráter um tanto pessoal, mas asseguro-lhe que suas respostas serão mantidas no estrito segredo." "Sim?" perguntou Morrison em um tom neutro. "Qual o nome da sua esposa?" "Lucinda Morrison. Seu sobrenome de solteira era Ramsey." "O senhor a ama?" Morrison ergueu vivamente os olhos, mas Donati o encarava impassivelmente. "Sim, naturalmente", respondeu Morrison. "Alguma vez tiveram problemas matrimoniais, uma separação, talvez?" "O que tem isso a ver com deixar de fumar?" indagou Morrison. "Sou um pouco mais irritado do que desejava, mas necessitava de um cigarro." "Muita coisa", respondeu Donati. "Tenha paciência, por favor." "Não, nada desse tipo. Embora as coisas estivessem tensas ultimamente." "Tem um filho único?" "Sim, Alvin. Está numa escola particular." "E qual é a escola?" "Isso", replicou Morrison inflexível, "eu não vou dizer." "Muito bem", disse Donati compreensivo. "Está sem fumar há 1 hora. Como se sente?" "Bem", mentiu Morrison. "Muito bem." "Ótimo para o senhor", exclamou Donati. Levantou-se, contornou a mesa e abriu a porta. "Aproveite bem seus cigarros esta noite. A partir de amanhã nunca mais voltará a fumar." "É mesmo?"
Isso, respondeu Donald com um ar solene. Nós garantimos. No dia seguinte, às 3 horas em ponto, Morrison estava sentado na sala de espera da esfumante LTDA. Passara a maior parte do dia oscilando entre faltar a consulta que a recepcionista marcara para ele na véspera, por ocasião da saída, ou comparecer com o espírito de teimosa colaboração. Atire a bola para mim, moço. Faça o seu melhor sermão. No final, algo que Jimmy McCann dissera convenceu-o a comparecer. Antes de tomar o elevador, ele fumou um cigarro até o filtro. Pior se fosse o último, refletiu ele. Tinha um gosto horrível. Desta vez a espera foi curta. Quando a recepcionista o mandou entrar, Donald estava aguardando. Estendeu a mão e sorriu para Morrison. O sorriso pareceu quase predatório. Começou a sentir-se um pouco tenso e isto fê-lo desejar um cigarro. Venha comigo, disse Donald, e foi na frente na pequena sala. Sentou-se novamente à mesa e Morrison ocupou a outra cadeira. Fico muito satisfeito porque o senhor veio, disse Donald. Muitos dos clientes em perspectiva nunca mais aparecem após a primeira entrevista. Depois descobrem que não querem tanto abandonar o vício quanto imaginavam antes. Será um prazer trabalhar com o senhor. Quando começa o tratamento? Hipnose, pensava Morrison. Com certeza deve ser hipnose. Na verdade, já começou. Teve início quando apertamos as mãos no corredor. Tem cigarros consigo, Sr. Morrison? Sim. Pode entregá-los a mim, por favor? Sacudindo os ombros, Morrison entregou a Donald um maço de cigarros. De qualquer maneira, restavam apenas 2 ou 3 cigarros. Donald colocou o maço em cima da mesa. Então, sorrindo para os olhos de Morrison, cerrou a mão direita com um punho e começou a martelá-la no maço de cigarros, que se achatou e amarrotou todo. Uma ponta do cigarro partido voou longe, pedaços de fumo se espalharam pela mesa. O som dos murros de Donald soavam muito alto na mesa. O som dos murros de Donald soavam muito alto na sala fechada. O sorriso continuava no rosto de Donald, apesar da força dos golpes, e Morrison sentiu um arrepio. Provavelmente era exatamente esse efeito que eles desejavam inspirar. Afinal, Donald cessou de esmurrar, pegou o maço, um destroço retorcido e amassado. O senhor nem imagina o prazer que isto me dá, disse ele, deixando cair o maço na cesta de papéis usados. Mesmo depois de 3 anos nesta profissão, ainda me dá prazer. Como tratamento, deixa alguma coisa a desejar, disse Morrison suavemente. Existe uma banca de jornais no vestíbulo neste próprio edifício. Lá vendem todas as marcas de cigarro. Como queira. Donald cruzou as mãos, acrescentando. Seu filho Alvin Davis Morrison está na escola Patterson para crianças excepcionais. Nasceu com danos cranianos no cérebro, QI testado de 46. Não exatamente na categoria de retardados educáveis. Sua esposa... Como descobriu isso? Bradou Morrison, espantado e furioso. Não tem o direito de intrometer-se na minha... Sabemos muito ao seu respeito, interpôs Donald tranquilamente. Mas como eu disse, tudo ficará no mais estreito segredo. Vou-me embora daqui, declarou Morrison em voz tensa. Levantou-se. Fique mais um pouco. Morrison estudou atentamente. Donald não se perturbara. Na verdade, parecia um pouco divertido. O rosto do homem que vira aquela cena dezenas, talvez centenas de vezes. Está bem, mas acho melhor ser algo muito bom. Eu lhe disse que aqui éramos pragmáticos. Na qualidade de pragmáticos, temos que começar por compreender o quanto é difícil curar o vício do tabagismo. A proporção de recaída dos viciados em heroína é inferior a isso. Extraordinário. Morrison olhou para a cesta de papéis. Um dos cigarros, embora torto, ainda parecia fumável. Donald riu bem-humorado, enfiou a mão na cesta e esmagou o cigarro entre os dedos. Ocasionalmente, os legislativos estaduais recebem a sugestão de que seja abolida a ração semanal de cigarro para os detentos. Tais propostas são invariavelmente recusadas.
Nos poucos casos em que foram aprovados, ocorreram ferozes motins na prisão. Motim, Sr. Morrison. Imagine. Não me surpreendo, comentou Morrison. Todavia, considere as implicações. Quando colocamos um homem na prisão, tiramos-lhe qualquer vida sexual normal. Tiramos-lhe a bebida alcoólica, a política, a liberdade de movimentos. Nenhum motim, ou muito poucos em comparação com o número de prisões. Mas quando lhe tiramos o cigarro, bom! Esmurrando a mesa para dar ênfase às palavras. Durante a Primeira Guerra Mundial, quando ninguém na retaguarda alemã conseguia cigarros, a cena de aristocratas alemães catando guimbas nas sarjetas eram muito comuns. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres americanas passaram a fumar cachimbo quando não conseguiam obter cigarros. Um problema fascinante para o verdadeiro pragmático, Sr. Morrison. Podemos passar ao tratamento? Num momento. Venha cá, por favor. Donald levantou-se e andou até a cortina verde que Morrison notara na véspera. Abriu a cortina, deixando à mostra uma janela retangular que dava para uma sala vazia. Não exatamente vazia. Havia um coelho no chão, comendo pelotas de ração numa tigela. Belo coelhinho, comentou Morrison. Certamente. Observe-o. Donald apertou o botão ao lado da esquadria da janela. O coelho parou de comer e começou a saltar. O coelho parou de comer e começou a saltar loucamente pela sala. Dava a impressão de pular mais alto cada vez que suas patas tocavam o chão. O pelo se eriçava em todas as direções. Os olhos estavam desvairados. Pare com isso! Vai eletrocutá-lo! Donald largou o botão. Longe disso. A corrente no chão é ínfima. Observe o coelho, Sr. Morrison. O coelho estava encolhido a cerca de 3 metros da tigela da ração. Mexia o nariz, de repente fugiu para um canto. Se o coelho levar choques com bastante frequência enquanto estiver comendo, estabelece muito mais depressa uma associação, disse Donald. Comer causa sofrimento, portanto ele não come. Mais alguns choques e o coelho morrerá de fome em frente à tigela de comida. Chama-se tratamento por aversão. A luz se fez no cérebro de Morrison. Não, obrigado, disse ele encaminhando-se para a porta. Espere, por favor, Sr. Morrison. Morrison não se deteve. Pegou a maçaneta e assentiu-se imóvel sob o movimento giratório da sua mão. Destranque isso. Sr. Morrison, se ao menos o senhor se sentar... Destranque isso! Eu lançaria a polícia sobre vocês antes que consigam piscar no olho. Sente-se. A voz era fria como o gelo. Morrison olhou para Donald, cujos olhos castanhos eram sombrios e assustadores. Meu Deus, pensou ele. Eu estou trancado aqui dentro como um psicopata. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Eu sou o Yuri Scott e este foi o Contos na Escuridão.